O tema de hoje é o Anticristo. Muitos já disseram que o Anticristo poderia ser o Papa, ou um dos Papas, né? Hitler, Obama, Erdogan, agora a nova moda é o Trump. Enfim, vários nomes. Anticristo é o inverso do verdadeiro Messias, ou seja, 360 graus de diferença. Como o branco e o preto, o frio e o calor, etc. O anticristo não pode ser alheio ao mundo religioso, pois se parece com um Messias, um enviado, daí o nome anti-Messias, anticristo. Texto base está aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do verso 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Não sei se os irmãos perceberam, nesse verso 3, está falando que sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Então esse homem da iniquidade vai ser revelado por causa da apostasia. Então, a meu ver, o anticristo ele sai dos apóstatas. Daniel 11:32 diz que aos violadores da aliança ele com lisonjas. Percebe que ele está sempre ligado com as pessoas de Deus? Por quê? Aos violadores da aliança, os apóstatas. Assim como eu citei 2 Tessalonicenses 2, tem que vir primeiro a apostasia, para depois ser revelado o homem da iniquidade. Aqui está falando Daniel 11:32. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas. Ele não está no meio dos ímpios. Ele não está no meio de pessoas comuns. Ele está no meio do povo de Deus. Então o que ele vai fazer? Ele vai perverterá. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Outro detalhe, Daniel 7:25. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Olha aí. Ele está interessado na religião. Magoará os santos do Altíssimo. Por que magoará? Será que é um traidor? Será que é um apóstata? Por que será que ele magoará? E cuidará em mudar os tempos e a lei. Que tempo será esse? Avisar que Jesus e Yeshua não vêm agora? Os moedes do Eterno? E que lei é essa? Seria praticar a iniquidade? Ou seja, andar sem lei? Ou melhor, a lei do homem iníquo é viver sem lei. Seria isso? E os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Temos um detalhe interessante para pensar sobre o anticristo, o antimessias, no livro de Números, capítulo 21, a partir do verso 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio desse pão vil?
Percebe a rebelião do povo? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadores, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Quem mandou a serpente abrasadora? Foi o próprio Deus. Às vezes a gente pensa que é Satanás, né? Mas não, o próprio Deus. Se você analisar, se você perceber nas Escrituras, você vai ver que Deus está sempre à frente do castigo contra o seu próprio povo, porque está trazendo juízo. É claro, o inimigo está envolvido, mas Deus usa o inimigo, Satanás, para castigar o seu povo rebelde, para lhe dar uma lição. Não porque Deus é mau. Deus corrige a quem ama. Verso 7. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Olha o exemplo de Moisés. Apesar da rebeldia, Moisés intercedia pelo povo. Mostra o coração longânimo de Moisés. Disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. E a gente vê em João capítulo 3 o próprio Yeshua se referindo a essa serpente. No verso 14 em diante. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Todo aquele que olhar para essa serpente de bronze, Yeshua, viverá. Todo que olhar para essa serpente de bronze será curado da picada da serpente. Tanto literal como no caso de Moisés, no tempo de Moisés, melhor dizendo, assim também em todos os tempos, até o tempo do fim, quem é picado pela serpente, por Satanás. Então ele traz essa cura, esse bálsamo, esse remédio. Mas olha o que aconteceu no decorrer da história do povo de Israel. O que eles fizeram com essa serpente de bronze que curava. Lá no tempo dos reis, em 2 Reis, capítulo 18, a partir do verso 1, diz: no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava Abi, e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas, e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Então o que o povo estava fazendo? Estava idolatrando a serpente de bronze. Não estava mais adorando a Deus, ao Eterno, mas adorando uma serpente de bronze, um ídolo. E ainda mudou o nome para Neustã. Essa palavra Neustã no hebraico é Nehushtan. Mas olha que interessante. Nehushtan é um trocadilho em hebraico, onde as 3 primeiras letras da palavra Nehushtan significa serpente, Nahash. E as 2 letras finais de Nehushtan significa dragão, Tanim. Então é a mistura de Nahash mais Tanim, Nehushtan.
Percebem? Serpente mais dragão é o anticristo. Então percebe que ou você pode estar adorando a Cristo ou ao anticristo. Zacarias 11, a partir do verso 15, diz: O Senhor me disse, toma ainda os petrechos de um pastor insensato. Olha aí, envolvendo mais um religioso, só que dessa vez insensato. Porque eis que suscitarei um pastor na terra. Olha aí Deus enviando um falso pastor. O qual não cuidará das que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne das gordas, lhes arrancará até as unhas. Ai do pastor inútil, que abandona o rebanho, a espada lhe cairá sobre o braço, e sobre o olho direito, o braço completamente se lhe secará, e o olho direito de todo se escurecerá. O que significa esse verso? A espada, a palavra de Deus, o que está profetizado sobre ele, lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito. Nós sabemos que o lado direito representa o lado de Deus e o lado de esquerdo, o lado do inimigo. Tanto é que as ovelhas vão para a direita e os cabritos vão para a esquerda. O trigo vai para a direita, o joio vai para a esquerda. Então fala que o braço completamente se lhe secará. Ou seja, suas obras vão secar, não vão dar fruto. Tudo aquilo que a gente faz pelo nosso braço são as obras, vai se secar. E o olho direito, a visão, de todo se escurecerá, andará em trevas, sem discernir. Por quê? Porque um pastor insensato, um pastor inútil, um pastor que não tem comunhão com o Eterno. Olha o que Jesus e Yeshua disse em Mateus 15, 14. Deixai-os. Estão falando dos fariseus, escribas. Deixai-os, são cegos, guia de cegos. Essa palavra guia é a mesma coisa que pastoreio. Um pastor guiando outras pessoas cegas. Percebe? Ora, se um cego guiar, pastorear, outro cego, ambos cairão no barranco. Essa palavra barranco é botnus, que significa cova. Mateus 23, a partir do verso 15. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Olha aí, com quem que Yeshua estava falando? Porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, pastores cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isto é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos. Pois qual é o maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Percebe? Quem era cego? Quem é que estava pastoreando? Falsos religiosos, falsos profetas. Têm a aparência do bem, falam com lisonjas, falam de amor, falam de caridade, mas o coração é totalmente contrário a essas coisas. Falam de Deus, mas dentro deles não se encontra Deus. 1 João capítulo 2, verso 18. Filhinho, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que já é a última hora. 1 João 2, 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Está vendo quem é o anticristo? Quem nega o Pai e o Filho.
Eu já ouvi dizer por muitos irmãos dizendo que aqui está falando de islâmico. Que islâmico é que nega o Pai e o Filho. Mas até agora, irmãos, nós estamos falando de pessoas alheias à fé. Nós estamos falando de pessoas que deveriam estar na fé. Andam na fé, mas deveriam estar na fé. Então, quem nega o que diz com a boca ou com o coração? Entendem? Olha só, Mateus 21, a partir do verso 23. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando acerca dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade fazes essas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus lhe respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde era o batismo de João, do céu ou dos homens? Eles corriam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditais nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideravam João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez: nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Eu gosto muito dessa passagem que mostra a sabedoria de Yeshua. Como ele lidava com falsos religiosos. Né? Dava uma lição atrás de lição. E nem assim eles se emendavam. Verso 28. E o que vos parece? Olha só. Depois que ele disse que não sabia com que autoridade fazia essas coisas, ele pergunta: o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Olha aí, 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, senhor, porém não foi. Dirigindo ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas esse respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram os fariseus: o segundo. Declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Aqui está dizendo que não importa ser filho de Deus, o que importa é fazer a vontade do Pai. Então, o que são os apóstatas? Se consideram filhos, mas não fazem a vontade do Pai. E ele diz ainda mais que publicanos e meretrizes precedem esses apóstatas no reino de Deus, o que é escândalo para eles. Eles vão pensar: mas eu, que sou tão santo, entre aspas, né? Eu que sou discípulo, entre aspas. Sim, nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino. Nem todos que expulsam demônios, pregam no nome dele, entrarão no reino. Porque eles praticam a iniquidade, a apostasia. Mas eu pergunto aos irmãos: aonde está o anticristo? Será que ele está no Egito com Faraó? Porque Isaías 27, verso 1 diz: naquele dia o Senhor castigará com a dura espada, grande e forte, o dragão, serpente veloz, e o dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Olha aí, o Faraó é chamado de serpente, de dragão e de monstro que está no mar. 3 palavras em hebraico: Nahash, Tanim e Leviatã. Lembra da serpente de bronze? Chamado Neustã? Nahash mais Tanim? Então, Faraó foi chamado de serpente mais dragão mais Leviatã, monstro do mar. Ou será que o anticristo é o rei de Tiro? Ezequiel 28, verso 12. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden. Olha aí, estava no Éden. Então ou é Adão, ou é Eva,
ou é a serpente? Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouros te fizeram os engastes e os ornamentos. Essas pedras aqui é a mesma que a gente vê nas 12 tribos de Israel. Olha só como tem ligações. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Ou seja, alguém que foi criado pelo Eterno. Tu eras querubim da guarda ungida, um anjo. Aí muitos apressadamente vão falar, é a serpente, Satanás. Pode ser, mas contudo, homens também são chamados de anjos. Só que esse anjo era da guarda ungido. E te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no reino santo de Deus. Aonde que era o reino santo de Deus? O jardim do Éden. Então vamos ver quem é que guardava o jardim do Éden. Pois no brilho das estrelas andavas. O texto que eu quero mostrar para os irmãos é Gênesis 2,15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem. Quem era esse homem? Adão. E o colocou no jardim do Éden, para cultivar e o guardar. Quem é que guardava o jardim? Quem é que era o guarda do Monte Santo de Deus? Do reino de Deus? Monte é igual a reino. Era Adão. É claro que existe Satanás, mas Deus está enfatizando o homem do pecado, o homem vil, que comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, e que se tornou como um de nós, Deus. Não é isso que diz o texto? De quem come a árvore do conhecimento do bem e do mal? Então está falando de Satanás ou está falando de Adão? É claro que em paralelo também se encaixa para Satanás. Mas a ênfase aqui, o guarda, como eu disse, é Adão, é o homem. E a marca da besta é 666. Homem mais homem mais homem. 3 vezes homem. Então o anticristo sai do Egito ou de Tiro? Agora nós temos a Babilônia. Ezequiel 24, a partir do verso 1. Veio a minha palavra do Senhor em o 9º ano, no 10º mês, aos 10 dias do mês, dizendo: Filho do homem, escreve o nome deste dia, deste mesmo dia, porque o rei da Babilônia se atira contra Jerusalém. Neste dia, propõe uma parábola, olha aí, parábola para tempos futuros, a casa rebelde, e diz-lhe: Assim diz o Senhor, Deus, põe o lume à panela, ou seja, põe a panela no fogo e deita água dentro dela. Ajunta nela pedaços de carne, todos os bons pedaços, as coxas e as espáduas, enche-as de ossos escolhidos. Quem é a panela? Jerusalém. Se você ler o profeta Ezequiel, ele vai explicar. E quem é a carne? O povo. Então, olha, quem é o anticristo? É o rei da Babilônia? É o rei de Tiro? Ou é o faraó do Egito? Mas pode ser também o rei da Síria. Isaías 7, a partir do verso 17. Mas o Senhor fará vir sobre ti e sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai, por intermédio do rei da Assíria, dias tais, quais nunca vieram. Lembra de Daniel? Houve tribulação, da qual nunca houve. Rei da Síria. Desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Olha aí. Porque há de acontecer as 2 casas de Israel. As 2 casas de Israel. Porque há de acontecer que naquele dia assobiará o Senhor as moscas que há no extremo dos rios do Egito e as abelhas que andam na terra da Assíria. Elas virão e pousarão, todas nos vales profundos, nas fendas das rochas, em todos os espinhos e em todos os pástios. Naquele dia
rapar-te-á o Senhor como uma navalha alugada do outro lado do rio, a saber, por meio do rei da Assíria, a cabeça e os cabelos das vergonhas, e tirará também a barba. Então eu pergunto, e agora? Vem da Assíria, vem da Babilônia, vem de Tiro ou vem do Egito? Temos também Pérgamo, Apocalipse capítulo 2, verso 12. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, aonde Satanás habita. Aí os apressados dizem, olha aqui, ó, finalmente achamos aonde está o trono de Satanás, em Pérgamo. E não estava em Tiro? Não estava na Babilônia? Não estava lá com Faraó? Não estava na Síria? Então, é um grave erro literalizar a posição geográfica do anticristo. Porque afinal, ele virá de onde? De Tiro, do Egito, da Babilônia, da Síria, de Nínive ou de Pérgamo? Literalmente, de nenhum deles. Porque são figuras destes reinos que apontam para o homem da iniquidade. São figuras de povos que apontam para o homem da iniquidade. O homem vil, também chamado de homem de Belial. Se vocês fizerem uma pesquisa no hebraico, nessa palavra Belial, eu vou mostrar apenas 2 versos. Provérbios 6:12. O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca. Está vendo o pecado de lepra? Está vendo por que eles vão sofrer úlceras amargas? Está vendo por que eles vão sofrer úlceras malignas? Por causa do pecado de lepra, por causa do pecado da língua, por causa dessa boca pervertida, desse homem vil, desse homem de Belial. Naum 1. De ti, Nínive. Ah, agora achei, ó, é Nínive. Saiu um homem que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Essa palavra vil é Belial. Finalmente eu achei o anticristo aqui em Nínive. Não é, irmãos. Não é pelo literal. Afinal de contas, o trono de Satanás está em Pérgamo ou está em Nínive? Está em Nínive, está em Pérgamo ou está no Egito? Com o faraó que é serpente, dragão, Tanim, Leviatã, monstro do mar. Ou está na Síria? Isso porque as pessoas não consideram o rio Eufrates, que é chave no entendimento das profecias bíblicas. Rio Eufrates, se vocês pegarem o estudo do rio Eufrates, tudo que está além do rio Eufrates é idolatria. Tudo que está além do Eufrates é Babilônia espiritual. Tudo que está para cá do rio Eufrates é o povo de Deus, é Israel espiritual. Então, Pérgamo está além do Eufrates. A Assíria está além do Eufrates. Nínive está além do Eufrates. Babilônia está além do Eufrates. E por aí vai. Poderia ter mais 10, 15 exemplos que Deus quisesse dar. Então o rio Eufrates é a fronteira espiritual que delimita o Israel da Babilônia. Então podemos dizer que o anticristo vem da Babilônia, mas não literal. Ok? Espiritual. Está além do Eufrates. E por que podemos dizer e afirmar que é a Babilônia? Porque o próprio livro de Apocalipse diz, em Apocalipse 17, que a Babilônia é um mistério. E que essa Babilônia está
o povo de Deus. E era para o povo de Deus sair dela. Peraí, mas o povo de Deus está na Babilônia? O povo de Deus foi levado cativo mais uma vez? O povo de Deus foi levado cativo por armas ou por espada? Peraí, mas espada não é arma? Eu não estou falando de arma. Eu estou falando da palavra. A palavra que vai levar esse povo a se apostatar. Por isso é que eles estão na Babilônia. Por isso é que eles estão adorando a Neustã. Por isso é que eles estão adorando a outros deuses. Por isso é que eles mudaram os tempos. Por isso é que eles mudaram a lei. Outro detalhe importante, enquanto ficamos preocupados de onde vem o anticristo, literalmente, esquecemos de olhar para o principal lugar, aonde a abominação desoladora vai ocorrer, que será no coração do homem. Não será em nenhum templo de 4 paredes. A abominação desoladora vai ser no coração do homem, aonde vai se assentar e dizer que é igual ou maior a Deus. O que isso significa? É o homem egoísta. O homem egoísta, orgulhoso, vaidoso, soberbo, ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí ele se assenta no seu coração e diz: quem governa a minha vida sou eu. Quem manda em mim sou eu. Então quem que mudou os tempos e a lei? Então é evidente que os homens maus, os homens iníquos, os homens apóstatas, os falsos discípulos, se reunirão em grupos e terá provavelmente um líder acima deles, uma cabeça. Mas saberemos encontrar esse anticristo onde estiverem os homens da iniquidade, os anticristos. Então, aonde estiverem reunidos os homens da iniquidade, os falsos irmãos, é de lá que virá o anticristo. Mas ele vem do Oriente Médio? Ele vem da Europa? Ele vem da América? Ele vem da Austrália? Ele vem da África? Da Oceania, né? De onde o anticristo virá? Quem pode garantir que vem daqui ou dali? Vigiai. O bom vigia olha para todos os lados. O mau vigia fala assim: o inimigo só vem por aqui, ó. Se o inimigo vier pelas costas, já era o vigia. Então, para reconhecer o anticristo, não temos que estudar sobre o anticristo. Temos que estudar sobre Cristo. Por quê? É muito mais fácil estudar a nota verdadeira do que estudar 20, 30, 40, 50 notas falsas. Porque se você conhecer a verdadeira, você identificará de cara quando aparecer a falsa. Conhecendo Cristo, acharemos o anticristo e os seus anticristos. Quem conhece a doutrina de Yeshua saberá quem é o anticristo e os anticristos, porque conhecerá a lei que eles pregam. Não é a mesma de Yeshua. A nota falsa, o anticristo, terá a aparência exterior da nota verdadeira de Cristo. Mas pelos frutos os conhecereis, os falsos profetas. E um de nós, ou quem sabe até nós mesmos, podemos ser um anticristo e ao mesmo tempo um falso profeta. Porque profetizamos coisas que Deus não mandou. Porque nos apostatamos e o Espírito do Senhor não está sobre nós. Para encerrar, eu queria ler 2 Timóteo capítulo 3, que diz assim, a partir do verso 1: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. Só adjetivo mau, ó. Pois os homens serão egoístas. Lembra de sentar no trono? O homem egoísta?
Eu mando em mim. Eu sou o dono do meu nariz. Eu sei melhor do que Deus o que é melhor para mim. Então eu me fiz Deus na terra. Homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, ou seja, orgulhosos, soberbos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Oi, mudou a lei. Ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres que amigos de Deus. Ou seja, a satisfação carnal é mais importante do que ser amigo de Deus. Observe esse verso 5. Estou pedindo para vocês prestarem atenção nesse verso, que depois eu vou ler um outro verso que vai estar em contradição com esse verso. Tendo forma de piedade, negando-lhes entretanto o poder. Tem forma de piedade, aparência exterior de piedade. Fala com lisonja, fala de amor, fala de cuidado, mas no fundo não cuidam, não têm amor. Foge também destes. Pois entre estes, se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Olha a apostasia. Que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. Esses Janes e Jambres eram os magos do tempo lá do faraó e que faziam sinais de Deus. Pareciam de Deus. Entende? Mas foram contaminados de úlceras malignas. Lembra lá? E a partir desse momento os magos não puderam mais fazer os mesmos sinais que Moisés e Arão. Será coincidência que no tempo do fim teremos úlceras malignas? Teremos falsos profetas? Então Janes e Jambres resistiram a Moisés. Também estes resistem à verdade. São homens todos corrompidos na mente. Corrompidos na mente. Réprobos. O que significa réprobos? Banidos da sociedade. São os apóstatas. São réprobos quanto à fé. São banidos da fé. São apóstatas. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Ícono e Listra, que várias perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Olha o verso 12 que eu falei, que era um paralelo com o verso 5, tendo forma de piedade, mas negando-lhe, entretanto, o poder. Olha o que diz agora o verso 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Os que têm a verdadeira piedade em Cristo Jesus serão perseguidos por aquele que tem forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Quem que é, então? É o islâmico? O islâmico radical, ele tem forma de piedade? Ou ele é mau mesmo? Será que não estaria falando dos apóstatas? Está claro e evidente, irmãos. Verso 13. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. O espírito do erro, que Deus falou que enviaria a esses rebeldes. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância
sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Desde Gênesis, o homem pode ser salvo pelas sagradas letras. Podemos enxergar Yeshua desde Gênesis 1, a luz que veio ao mundo no primeiro dia. E diz Paulo em 2 Timóteo, verso 16, do capítulo 3, toda a escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Com que propósito? A fim de que o homem de Deus seja perfeito. O fim não é término, é propósito. Lá em Romanos, quando Paulo falou o fim da lei é Cristo, não estava dizendo abolindo a lei. Está dizendo que a finalidade, o objetivo da lei era apontar para Cristo. Assim também, toda a Escritura tem o propósito de fazer com que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para realizar toda boa obra. Então nós temos que tirar das nossas interpretações bíblicas, principalmente de Apocalipse, não transformar neste livro um livro de ficção, de terror. É exatamente isso que ocorre com quem interpreta literalmente as profecias. É Deus destruindo a natureza, caindo estrelas, caindo montanhas em chamas na terra, chuvas de sangue e fogo caindo literalmente, etc. Porque Deus, de ponta a ponta, Ele quer repreender, Ele quer corrigir, Ele quer educar na justiça. Então, se nós não tiramos estas lições do livro de Apocalipse, estamos interpretando errado. Porque os homens que têm a marca da besta serão atingidos por úlceras malignas, porque eles praticavam iniquidade. Leia Isaías 1, leia o pecado de Miriam contra Moisés. Então, para interpretar profecia e parábola, a gente tem que primeiro entender espiritualmente, para depois literalizar, ver quais são as consequências literais do espiritual, e não o inverso. Literalizar para tirar consequências espirituais. É igual você fazer uma operação matemática, uma fórmula. 4 mais 3 menos 2 mais, abre parênteses, 3 vezes 4, fecha parênteses, igual. Se você começar pela soma, fora dos parênteses, você vai errar. Na matemática ensina o quê? Primeiro os parênteses, o que tiver dentro dos parênteses, e depois faz o que está fora. Então, com Deus é a mesma coisa. Primeiro eu faço o que está entre parênteses, o espiritual, para depois fazer o literal. Senão nós vamos entender tudo errado. O resultado da fórmula espiritual vai sair errado. Entenderam, irmãos? Então o livro de Apocalipse não é um livro dramático de terror, que o mundo vai ser destruído. Deus não quer destruir o mundo, Deus quer salvar o mundo. Deus quer salvar o perdido. É evidente que vai ter separação de joio e do trigo, mas ele vai insistir até o final. As úlceras malignas é para matar ou para salvar? Se quiser entender isso, leia o caso de Miriam. Ela foi salva ou foi condenada? E eu termino com João 5,43. Ou seja, percebe, irmãos, que Deus está admoestando? Olha, vocês estão sendo castigados,
por causa da rebeldia, por causa da lepra, por causa da apostasia. Quer ser curado? Observe o que aconteceu com Miriam. Quer ser curado? Observe Isaías 1, que Jerusalém foi chamado de Babilônia. Seria Jerusalém a Babilônia de Apocalipse 17? Com toda certeza. Para encerrar, João 5,43: Eu vim em nome de meu Pai, não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, no egoísta lá, meu próprio nome, certamente o recebereis. Por quê? Quem é anticristo vai encontrar o seu semelhante. Por quê? Porque as verdadeiras ovelhas de Yeshua ouvem a sua voz e a seguem. As outras ovelhas ouvem a voz do outro pastor, o pastor iníquo. Um abraço a todos e Shalom, Shalom.